E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso módulo de tabela periódica. Hoje nós vamos ver a estrutura da tabela periódica, a estrutura atual. Vamos ver como é que ela está organizada, tudo bem? Então vamos lá. Essa é a estrutura básica da tabela periódica, que aparece em livros, que aparece em sites, tudo bem? Então a gente vai entender essa estruturação, tá? Parte por parte, de como isso está organizado, tudo bem? Então vamos lá. Antes, pessoal, de eu falar da estrutura da tabela periódica em si, eu preciso lembrar uma coisa que é muito importante, tá? Que a gente, como professor, a gente acaba percebendo que o aluno não sabe diferenciar. A gente diz para o aluno, olha, as famílias estão nas verticais da tabela periódica. Ah, os períodos estão nas horizontais, nas colunas, nas linhas horizontais da tabela periódica. E o aluno não sabe o que é vertical, não sabe o que é horizontal. Pessoal, pode parecer piada, mas realmente eles não sabem, então o aluno não sabe. Então, pessoal, a linha horizontal é isso, tá? É uma linha deitada no chão, tá? Uma linhazinha deitada no chão. A linha vertical, pessoal, é essa que tá com tipo uma linha em pé, tá? Então é isso, tá? Pode parecer muito besta, pessoal, mas tem aluno que não sabe isso. E se você não sabe diferenciar a linha horizontal de linha vertical, na hora da tabela periódica você não vai saber nada, porque a gente fala de período, a gente fala de famílias, de grupos, tá? E a gente usa esses dois termos aqui. Então, é necessário, tá, pessoal? Linha horizontal, essa deitadinha, linha vertical, essa para cima, tudo bem? É isso, tá? Muito simples, tá? Mas tem aluno que realmente não sabe, tudo bem? Tá? Então, a primeira forma de divisão da tabela, tá? Então, a primeira forma de classificação que a gente tem na tabela periódica é os períodos, tá? Os períodos são as 7 linhas horizontais da tabela periódica, tá? São aquelas linhas deitadas lá, como a gente viu. Que está ali. Então, o primeiro período é isso aqui, ó. Essa linha que vai daqui, ó. Tudo isso aqui, pessoal, é o primeiro período da tabela periódica. Tudo bem? Cadê minha canetinha? Opa, aqui, ó. Daqui para cá. No primeiro período só tem dois elementos, tudo bem? Aí vai segundo período, tá? Que é toda essa parte aqui. Terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período e sétimo período. Então a gente tem, já que a gente tem 7 linhas horizontais, nós temos o que? 7 períodos. As linhas horizontais da tabela periódica a gente chama de período, tudo bem? Pessoal, essas linhas horizontais que estão aqui embaixo, elas são novos períodos, elas são período 8, 9? Não, pessoal, tá? Aqui é o período 6 e aqui é o período 7, tudo bem? Por que isso? Esses elementos, pessoal, estão aqui embaixo por vários motivos, tá? Dentre os principais, por questão de estética, tá? Se você colocar esse elemento na ordem que eles deviam estar, como aqui, ó, esse 6 devia estar bem aqui, ó, 6 aqui, ó, e esse dos 7 devia estar bem aqui, do 7 período. O que acontece? A tabela periódica ela ficar extremamente longa, tá? Ela ia ficar muito comprida, então é feito representar isso. Então eles foram jogados para baixo por causa disso, também por vários outros motivos, tudo bem? Esses elementos que estão aí embaixo, eles são integrantes, no caso a primeira linha horizontal do sexto período e a de baixo do sétimo período, como a gente está bem aqui, tá? A própria seta está indicando isso. Então eles não são novos períodos, tudo bem? Eles são integrantes do período 6 do período 7, sucessivamente, tudo bem? Cuidado para não confundir isso, tá? Esses caras eles recebem um nome especial. O pessoal que está embaixo do sexto período, que tem número atômico 57 até o número atômico 71, eles são chamados de série dos latanídeos. Por que série dos latanídeos? Porque o primeiro elemento que começa, no caso ali o número 57, é o número atômico do latânio, tá? Por causa do latânio, eles são chamados de série dos latanídeos. Do que tem número atômico 89 até 103, do que tem número atômico 89 até 103, a gente chama de série dos actinídeos, porque o elemento que tem número atômico 89, que inicia essa série, ele é chamado de actinídeo. Então, por causa disso, série dos actinídeos, tudo bem? São os nomes especiais que esses caras recebem. Então, eles não são novos períodos, eles são integrantes do período 6, do período 7 por questão de estética, tudo bem? Outra coisa, pessoal, vale lembrar, a gente está trabalhando com tabela periódica. Como a gente viu na parte histórica, os elementos estão dispostos em cada quadrinho. Cada quadrinho desse representa um elemento. Eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, tudo bem? A partir do hidrogênio, que tem número atômico 1 ali.
Então, todos os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico, ou seja, em ordem crescente de número de prótons. O número que vocês enxergam nessa tabela nada mais é do que o número de prótons que tem no núcleo do átomo desse elemento. Tudo bem, pessoal? Então, a tabela periódica se organiza em ordem crescente de número atômico ou número de prótons, como queira. Tudo bem? Então, vamos seguindo. A outra forma de classificação que a gente tem na tabela periódica é a família ou os grupos, tá? Que as pessoas também falam colunas, tá? São as 18 linhas verticais que aparecem na tabela periódica. Por isso que eu falei que era importante você saber diferenciar a linha horizontal e a linha vertical, tudo bem? Então, aí, são essas 18, como está numerada aí. Nós temos a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª, tá? Então são as 18 linhas verticais que aparecem na tabela periódica. Existe uma nomenclatura antiga, pessoal, que não é recomendada pela EUPAC, mas ainda aparece muito, que é dividir isso em tipo uma subdivisão em A, que 1A, 2A, e esses aqui que estão embaixo são tudo B, 3B, 4B, entendeu? E assim vai, aqui ó, 3A. Então é assim, os que estão aqui em cima são chamados de A. Eles são chamados grupo 1A, 2A, grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, tá? Não é mais recomendado pela EUPAC, tá? A recomendação é essa, que você dê para as linhas verticais números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 18, tudo bem? Então, esse é outra forma de dividir, organizar a tabela periódica através de famílias ou grupos, também chamado de coluna. Então, são as 18 linhas verticais que a tabela periódica possui. Tudo bem, pessoal? Então, vamos continuar aí, tá? As linhas, pessoal, os grupos ou as colunas, como queiram, possuem algumas delas nomes especiais, tudo bem? A saber, a gente tem aí, para a família 1A na nomenclatura antiga, ou seja, a família que tem número 1 lá, que está na vertical 1, que tem os elementos lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, eles são chamados de metais alcalinos. Do árabe, alcali significa cinza de plantas, que é uma característica deles, tudo bem? Os que estão na segunda linha lá, desculpa, na segunda, os que estão na família 2A ou na família 2, no grupo 2, na coluna 2, como queiram, que são o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário, o rádio, eles são chamados de metais alcalinos terrosos. O termo terroso refere-se a existir na Terra, que é uma característica desses elementos, tudo bem? A família 6A ou família 16 na nomenclatura EUPAC padrão, que é o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio e o polônio, eles são chamados de calcogênios, tá? Que é um termo que significa formadores de cobre, pois os minérios deles possuem cobre com oxigênio e enxofre, tá? Uma característica também desses elementos. A família 7A, pessoal, que tem o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato, eles são chamados de halogênios, porque são formadores de sais, mas também uma característica desses elementos. A família 8A ou família 18, na norma padrão da EUPAC, que a gente tem o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o rondônio, eles são chamados de gases nobres, ou raros, ou inertes, tá? Então essas famílias, tá? Esses grupos ou essas colunas que estão lá na linha vertical, eles recebem esse nome especiais, tudo bem? É importante gravar isso sem dúvida, tá? Isso cai, às vezes, em questão de universidade, o professor pergunta na sala, então é necessário vocês gravarem isso, tudo bem? Temos até uma história em quadrinho interessante. O cara vê lá halogênio. Qual o significado de halogênio? Ele vai no dicionário e fala. Aí o dicionário fala, uma forma de cumprimentar pessoas muito inteligentes. Halogênio. Bacana, uma brincadeira interessante, mas não, né? Halogênio é o nome que se dá à família 7A ou família 17, tá? Na tabela periódica, que tem o flúor, cloro, bromo e iodo. Halogênio vem de formadores de sais, tá? Que é uma característica desse elemento. Só uma brincadeira aí pra gente. Tudo bem? Aí, pessoal, outra forma de que a gente organiza a tabela periódica é em elementos representativos e elementos de transição, tudo bem? Os elementos dos grupos 1 ou 1A na nomenclatura antiga, 2 ou 2A, 13 ou 3A, 14, 4A, 15 ou 5A, 16 ou 6A,
17A e 18A ou 8A, tá na nomenclatura antiga, eles apresentam um comportamento químico relativamente menos complexo que os demais e são denominados de elementos representativos. Devido a eles não serem tão complexos, pessoal, em relação aos outros elementos que a gente chama de transição, a gente chama eles de elementos representativos, tudo bem? Que são esses grupos, tá? Essas famílias estão da família 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Ou na nomenclatura antiga 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 7A e 8A, tudo bem? Os demais, pessoal, são chamados de elementos de transição, que são os grupos que estão do nível 3, desculpa, que nível já, da família 3A ou até a família 12 ou 3B ou 12, não. Os demais, pessoal, que estão no grupo 3 até o 12, ou na nomenclatura antiga 3B a 12B, eles são chamados de elementos de transição, sendo que os latanídeos, os actinídeos, eles recebem um nome específico, eles chamaram de elementos de transição interna, deveriam estar lá embaixo, tudo bem? Então é mais ou menos isso, tá? Você tem aí, tá? Nós temos aqui os elementos representativos, que são o grupo 1A, que essa imagem está na nomenclatura antiga, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, e 8A, que é a família 18, 17, 16, 15, 14, 13, 2 e 1, tudo bem? E aqui embaixo tem os elementos de transição, tudo bem? Que a gente denomina 3B, 4B, 5B e assim vai, tá? E aqui embaixo, pessoal, está os elementos de transição interna, que é um nome especial que se dá à série dos latanídeos e dos actinídeos, tá? Que a gente viu que está lá embaixo na tabela periódica. Então, é uma forma de organizar a tabela periódica através de elementos representativos e de elementos de transição. Tudo bem? A outra forma, pessoal, que a gente divide ou organiza a tabela periódica é devido às características dos elementos, tá? Se eles são metais, não metais, sem metais e também os gases nobres, que é exclusivamente para a família 8A, ou família 18, na nomenclatura normal e padrão da IUPAC. Tudo bem? Então você observa pela tabela que quase todos os elementos da tabela periódica são metais, tá? Olha só a quantidade de metais que tu tem, pessoal. Quase toda a tabela periódica, aqui em cima, aqui embaixo, são metais, tudo bem? Aí, pessoal, existem os semimetais. Os semimetais são grupos especiais, que são esses caras que estão em amarelo aqui, que são o boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio e o polônio. Professor, tem que gravar, é bom, tá, pessoal? É bom você gravar que esses caras são semimetais. E existem os não metais, tá? Que não metais que são esses caras que estão aqui, tá? Que sobram, que estão aqui um pouco dividindo em família 4A, 5A, até a 7A aqui, não incluindo os 8A, que são os gases nobres, que são especiais. Com o tempo a gente vai entender por quê. Tudo bem, pessoal? Então, qual a característica de um metal, de um não metal ou sem metal? Os metais, pessoal, quase 100% deles são sólidos na temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. O mercúrio é o único metal que é líquido à temperatura ambiente. Os demais que a gente viu lá na tabela anterior são sólidos. Em geral, os metais são duros, eles possuem um brilho característico que a gente denomina de brilho metálico. Eles são muito densos, tá? Eles têm alto ponto de fusão e de ebulição. Eles são bons condutores de calor e de eletricidade. Eles são maleáveis. Maleável significa que eles podem ser transformados em lâmina fina. Tudo bem? Já viu uma lâmina bem fina? Então, isso é uma característica que os metais possuem, de se transformar nisso, tá? Eles são ductis. O que significa ser ductis, pessoal? Significa que eles podem ser transformados em fios finos. Não sei se você já viu o fio de cobre, entendeu? Então, isso é uma característica de metais. E eles formam íons positivos, lá os cátions, que a gente viu, ou seja, os metais têm tendência a perder elétrons, tudo bem? Os não metais, pessoal, têm propriedades completamente opostas ao dos metais, tá? Eles não são sólidos, eles não são duros, não têm brilhos, têm densidade baixa, têm ponto de fusão de ebulição baixa, e assim vai. Não são bons condutores de calor, de eletricidade. Então, tudo que tu veio para o metal, tu investe, tá? Os não metais não têm essas características. Os semimetais têm propriedades intermediárias entre os metais e os não metais, tá? Então, eles têm um pouquinho de metal, um pouquinho de não metal e assim vai, tá? Semimetais. Pessoal, vale ressaltar o hidrogênio, tá? O hidrogênio, devido a ele ter uma característica muito especial, ele não se classifica em nada, tá, pessoal? Ele não pode dizer que o hidrogênio é um metal, ou não metal, nem um semimetal. Às vezes ele se comporta com determinada característica, às vezes não, entendeu?
O hidrogênio é um elemento muito especial que a gente tem na tabela periódica, tudo bem? Então, não tem como eu classificar ele dentro dessas três formas aí. Tudo certo? Tá, pessoal? Então é isso. Foi uma aula um pouco extensa, tá? Essa é a estrutura básica que a gente tem na tabela periódica. A gente vai ver mais e mais informações na próxima aula. E é isso, galera. Forte abraço e a gente se fala.